Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Cristo a todos. Mais um vídeo para ajudar a manter viva a nossa fé. O tema de hoje é: sem a igreja, a nossa fé esmorece. A história da Igreja Católica tem seu início por volta do ano 30 depois de Cristo, por ocasião do ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da escolha dos 12 apóstolos, com os quais Jesus mesmo edificou sua igreja, escolhendo dentre eles um como principal, Simão, que ele chamou de Pedro, que o reconheceu como Cristo, Filho de Deus. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. A Igreja Católica é a única fundada por Jesus Cristo. Até o ano 1500, só existia uma igreja cristã, que era a Igreja Católica. É tanto que todos os pertences de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na Terra, estão com a Igreja Católica. Se Jesus fundou uma igreja, subtende-se que realmente nós precisamos dela. Não podemos desperdiçá-la ou achar que não tem nenhuma importância. Assim como o aluno precisa do professor, o cristão precisa da igreja em tudo, para receber as orientações e a explicação da Sagrada Escritura, reavivar a fé, celebrar a Eucaristia, para darmos continuidade ao que Jesus Cristo nos pediu. A primeira missa celebrada foi por Jesus Cristo. Depois os discípulos deram continuidade e até hoje a Igreja Católica celebra a Santa Missa. A Igreja tem várias utilidades para os cristãos. Ela nos ensina a buscar a nossa salvação, a não errar o caminho que é Jesus Cristo. Por isso, é de suma importância a participação da Igreja. A meta do cristão é a sua salvação e não é fácil. Sozinho não conseguimos. Precisamos muito de ajuda. Veja essa frase bem interessante que eu achei aqui, que mandaram para mim a respeito da igreja. Afastado da igreja, não de Deus. Essa é a maior mentira de todos os tempos. Porque muitas pessoas realmente se apoiam, tem isso como bengala. Eu estou afastado da igreja, mas meu coração está em Deus. Não estou afastado de Deus. Meu irmão, não tem como você servir ao exército e não comparecer ao quartel. Não tem como você ser um soldado. Você nunca comparece lá na sua companhia. Não tem como você ser um funcionário e nunca ir até aquela empresa. Não que nós sejamos funcionários de Deus. Somos filhos de Deus, somos discípulos, entendeu? Nós precisamos sim da igreja. Se você acha que se encontra afastado da igreja e não está afastado de Deus, tudo bem. Isso pode até acontecer, que eu acho até um pouco difícil. Mas pode ter certeza também que você corre um grande risco de, com o tempo, também se afastar de Deus, assim como se afastou da igreja. Digamos que você sonha em conhecer um ponto turístico, tipo a Terra Santa, deixa eu ver aqui, Paris, Fernando de Noronha ou qualquer outro ponto turístico. Mas você não tem dinheiro suficiente, pois você sabe que para ir a esses lugares o custo é muito alto e é fora do seu orçamento. Mas você recebe um convite de alguém que está fazendo uma caravana e indo em grupo para um desses lugares. Então, em caravana, em grupo, tudo facilita. Tudo se torna mais barato, né? Assim, se a gente sabe, não tem como esconder. Assim também é a nossa caminhada espiritual. Sozinhos não conseguimos realmente alcançar a salvação, ou se torna mais difícil isso acontecer. Por quê? Porque nós somos falhos. Por isso precisamos da igreja. Com a igreja, tudo se torna mais fácil. Seremos fortalecidos pela fé. Não desistimos tão fácil. Somos motivados a rezar e a manter a comunhão com Deus. Nossos irmãos nos ajudam nos momentos difíceis, uma confissão. Porque, meu irmão, a fé, ela é algo que precisa ser alimentado constantemente pela oração, pela palavra de Deus.
Veja o que diz aqui a Sagrada Escritura em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Logo a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Imagine isso, um cristão que passa anos e anos sem ir à igreja, sem ouvir a palavra de Deus, sem rezar todos os dias. Como se encontra a fé desse cristão? Deve estar bem decadente, sem sombra de dúvida. Não dá para ser estudante sem ir à escola. Não dá para ser atleta sem ir para o treino. Não dá para ser pescador sem ir para a água. Não dá para ser jogador sem ir para o campo. Não dá também para ser cristão sem ir à igreja. Devemos pôr um fim nesse discurso de dizer que é cristão, que ama Jesus e não vai à igreja. Quem amamos, nós visitamos. Quando nós gostamos, sempre queremos estar por perto dos nossos melhores amigos. Se não é possível por morar em outro lugar, temos o contato deles e conversamos pelos meios de comunicação. A igreja não foi construída para enfeitar a cidade e nem para ser visitada só em festas de padroeiro, Semana Santa, Natal ou outros momentos festivos. Jesus Cristo construiu a igreja para nos auxiliar na nossa caminhada cristã, rezando, ouvindo a palavra de Deus e abastecendo nossa fé. Não anualmente, porque nós precisamos de Deus e da igreja diariamente para nos auxiliar na luta por nossa salvação. Somos nós, a igreja de Cristo. Mas você já imaginou se cada um se decidisse a rezar em casa? Como seríamos igreja? Só somos estudantes quando estudamos. Só somos igreja quando participamos da igreja. Jesus pede que rezemos sem cessar. Se não existisse a igreja, você acha que os cristãos de hoje teriam uma força de rezar todos os dias como pede Jesus? Não existia mais entusiasmo na oração, pode ter certeza. Analise isso comigo. Com a existência da igreja, o povo está se distanciando de Deus. E se ela não existisse, como seria o mundo? Quantas pessoas passam dias e dias sem fazer uma oração? Dormem e se levantam sem ao menos fazer o sinal da cruz. Vivemos numa geração que os pais não ensinam mais seus filhos a rezar. Se os cristãos de hoje não têm a força de ir à igreja, logo vêm as consequências espirituais. Elas também não conseguem fazer suas orações cotidianas, nem muito menos ensinar seus filhos a rezarem. Aí começam a criar desculpa: eu não vou à igreja porque o povo de lá é desunido. O povo lá fica olhando minha roupa. São essas desculpas que elas criam. É como que no trabalho dela, na sua casa, na sua família, na escola, na rua, todo mundo fosse perfeito. A imperfeição só está na igreja. Ninguém deixa de sair de casa por causa das pessoas. Aí outras criam aquela frase que acha que está abafando: eu só vou à igreja quando meu coração pede. Imagine se essas pessoas só decidissem a só ir trabalhar quando o coração pedisse. Aí outras dizem: rezar eu rezo em casa. Será que a nossa casa realmente substitui a igreja? Será que Jesus Cristo está a todo momento na nossa casa? É preciso que ela seja bem preparada espiritualmente, para que Jesus possa estar lá a todo momento. Porque às vezes a gente deixa a nossa casa de uma forma que nem todo mundo tem coragem de visitar, quanto mais Jesus. Com certas músicas, brigas, discussões, palavrões, certas cenas, todas essas coisas expulsam Jesus da nossa casa. Essa é a reflexão de hoje para aqueles cristãos que, infelizmente, hoje não têm força de ir à igreja. Reflita e volte a sua participação da igreja, porque é muito importante para você. Um abraço a todos.